Nós vamos ouvir banco privado, nós estamos ouvindo pessoal do Nordeste, do Sul, aqui de São Paulo. Por quê? Porque nós temos que somar esforços, nós temos que buscar o melhor que tiver em cada uma das partes para poder crescer. Nós não estamos num movimento competitivo, né? Nós não estamos disputando o mercado, pelo contrário, nós queremos levar cada vez mais recursos para um maior número de pessoas possível. Alcance e focalização do microcrédito. Esse foi o tema do primeiro seminário temático promovido pelo Banco do Povo Paulista em parceria com o CEPAM. Com as experiências que nós teremos aqui, será um grande aprendizado para melhorar o nosso trabalho e para poder trocar experiência e olhar realmente quais são as estratégias, qual é a possibilidade que uma política de microcrédito, nas suas diversas formas, pode alcançar e propiciar o desenvolvimento socioeconômico. Agentes de crédito e técnicos do Banco do Povo tiveram a oportunidade de conhecer experiências de outras instituições que também atuam com microfinanças. O coordenador de Desenvolvimento Territorial da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, José Luiz Rica, enfatizou a importância do microcrédito na conjuntura do país. Era o que faltava, né? Na realidade, a gente tem uma experiência de microcrédito no mundo e quase 20 anos, e no Brasil já há quase 15, e isso é extremamente importante para poder complementar uma nova vocação do século XXI. O século XXI ele é um século que explode em termos de tecnologia, de informação, de velocidade da informação e, ao mesmo tempo, através do conhecimento. E isso criou uma disfunção, né? Você deixa de ter a empresa física, passa a ter a empresa virtual com um novo tipo de conhecimento e que gera, inclusive, muito trabalho por conta própria. Na sequência, a plateia pôde entender como funciona uma agência de fomento através da experiência do professor Marden Marques Soares. Eu acredito que a troca de informações e de experiências é a melhor forma de aprendizado que existe. Então, nós, nesse evento de hoje, nós fornecemos algumas informações e também eu aprendi muito com as experiências daqui. Eu acredito que o resultado foi benéfico para todas as partes. Otimista com os resultados e atento aos índices, ele acredita que o microcrédito pode ter alcance que vai muito além da geração de renda. O microcrédito ele pode ajudar, de uma forma até indiretamente, reduzir inclusive a criminalidade? Eu acho que sim. Em primeiro lugar, de forma direta, através da diminuição da atuação dos agiotas, que a agiotagem é crime, né, pela nossa legislação, mas também de forma indireta por fortalecer as comunidades, por gerar emprego e renda e assim combater a desigualdade e com ela combater a violência. O pesquisador do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Antônio Rogério Ambrósio, apresentou indicadores sobre a questão e ressaltou o potencial de desenvolvimento social do microcrédito no país. Eu acho que é fundamental esse movimento de microfinanças como uma estratégia de geração de oportunidade de trabalho e renda para as camadas menos favorecidas e que muitas vezes atuam no setor informal da economia. Os agentes e técnicos do Banco do Povo Paulista também puderam conferir duas importantes experiências vindas de uma das regiões com maior demanda pelo microcrédito, o Nordeste. Marcelo Teixeira, do Banco do Nordeste, falou do Crédito Amigo, uma experiência inovadora com foco solidário. Então, hoje nós tivemos a oportunidade de mostrar para o grupo, principalmente de agentes, todos os fatores e até comparando a nossa metodologia de crédito solidário com a metodologia de crédito individual, os fatores de sucesso e como atingir a sustentabilidade chegando aos mais pobres, como fazer isso e sem perder a qualidade da nossa operação. Benedito Cabral, diretor do CEAP, Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos do Estado do Maranhão, mostrou a atuação da organização da sociedade civil de interesse público. Nós somos a maior OCIP do Brasil na área de microcrédito produtivo orientado. Os participantes ficaram satisfeitos com o conhecimento adquirido no seminário. Foi um dia muito produtivo,
porque nós conseguimos perceber como funciona outras instituições de microcrédito, outras instituições de microfinanças e agregar às nossas experiências as experiências dele e vice-versa. É uma troca de experiências. No curso que nós fizemos perante o Banco do Povo, nos dá essa condição de sermos o agente de inclusão social dessas pessoas. Depois do crédito concedido, uma visita de constatação, que você vê que existe o crescimento da pessoa, a inclusão social dela no mercado, a satisfação dela, é muito gratificante para a gente. Isso aí tem dado orgulho para a gente continuar cada vez mais e fazer do Banco do Povo um instrumento de inclusão realmente social. Para dar continuidade aos seminários temáticos sobre microcrédito produtivo, o Banco do Povo Paulista, em parceria com o CEPAM, realizou no dia 14 de maio o segundo encontro que tratou da gestão de carteira. Os avanços que nós obtemos aí ao longo desses 3 anos de parceria realmente apontam que a gente está no caminho correto. Na ocasião, foram apresentadas experiências de importantes instituições, como o Banco Central, Real Microcrédito, Banco Palmas e São Paulo Confia. Nós temos a obrigação tão forte que a São Paulo Confia concede crédito para quem tem restrição no nome. Tem essa modalidade, que a gente chama de banco comunitário, onde a própria comunidade se instala dentro do município e ela cria seu próprio banco e a própria comunidade é gestora de seu próprio banco. O microcrédito tem que ser aquele microcrédito produtivo e orientado. A gente entende que toda a nossa missão, em última instância, embora seja uma missão bastante ligada à economia do país, ela objetiva esses resultados sociais. Na plateia, ilustres participantes, como o presidente da FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Carlos Antônio Luque, e Guilherme Montoro, gerente da área social do BNDES. A questão do microcrédito foi tratada por todos os convidados e participantes do evento como um indutor da transformação social. A gente precisa olhar especialmente para a qualidade dessa demanda, especialmente os programas de microcrédito produtivo, ele tem um foco específico para o desenvolvimento de alguma atividade, né? Para isso, existe um esforço gigantesco aqui em São Paulo do governo do estado, nas prefeituras municipais, para promover essa expansão. Esse é um segmento que tem se desenvolvido de maneira bastante rápida e certamente os resultados são animadores. O financiamento dessas atividades, não há a menor dúvida que são importantes para o desenvolvimento do país. As pessoas saem desiludidas de procurar emprego, as pessoas estão há 1 ano, 2 anos procurando emprego e possam ser capacitadas para isso, mas os preconceitos e as discriminações que envolve, ele entrando no microcrédito vai produzir, dependendo dele. Atendendo um pequeno empreendedor, você realiza sonhos, você muda a história de vida desse núcleo familiar, contribui para o desenvolvimento da comunidade em que ele está inserido. Quando a gente passa a equilibrar produção e consumo local, isso a gente reorganiza as economias, gera trabalho, gera renda, gera desenvolvimento econômico local, que é a saída para as periferias, para os bairros, para os municípios empobrecidos. A gente tem uma história também na USP da economia solidária, a gente trabalha muito com cooperativismo e organização popular e a organização de empreendimentos, e a inspiração do Banco Palmas é exatamente casar isso dentro de um território e ampliar para um desenvolvimento mais integrado. O trabalho realizado pelos agentes de crédito ganha destaque quando o assunto é eficiência na gestão de carteira. O agente é a peça-chave do sucesso de qualquer operação de microcrédito e a gestão de qualquer carteira saudável, seja qual for a instituição. O agente de crédito procura identificar qual é a capacidade correta de pagamento desses clientes para que a gente não dê o crédito a mais do que a capacidade de pagamento desse empreendedor. Você acaba se tornando um orientador também desses microempresários ou microempreendedores. É um trabalho apaixonante. O auditório do CEPAM continua a todo vapor. O terceiro seminário da série Microcrédito Produtivo, promovido em parceria com o Banco do Povo Paulista, abordou o tema assistência pós-crédito.
Qual é o papel, qual é a assistência, qual é a possibilidade, a necessidade de se fazer com relação ao pós-crédito? Não adianta nada também nós darmos o dinheiro eu nem diria para o microempreendedor, mas o empreendedor do pequeno negócio e depois deixá-lo ao léu. Aos participantes foram apresentadas as experiências do SEBRAE, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo, do CEAP, Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos de Pernambuco, e do IETES, Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade. Mais importante do que crédito e mais importante do que outros fatores de produção, você precisa aumentar o nível de educação da população. A micro e pequena empresa é um instrumento importante de desenvolvimento do nosso país. O que nós fazemos é uma atividade social que ela passa por o emprestar bem e cobrar bem. O desenvolvimento sustentável como alavanca de crescimento econômico e social foi o pano de fundo da conversa. Funciona tudo como um conjunto de ações, né? A gente fornece o crédito, já indica alguma assessoria por parte de alguma outra instituição para ele ter um conhecimento técnico, para que ele possa conseguir o objetivo dele, né? Conseguir crescer e gerar emprego, gerar crescimento para a economia. Nós acreditamos, você acredita muito na questão do comportamento empreendedor, da força empreendedora, que leva uma pessoa a constituir seu próprio empreendimento, realizando um sonho, e que leva algumas pessoas, através desse comportamento, a contribuir de uma forma efetiva para o desenvolvimento do município. O microcrédito e vai ser durante muito tempo o grande apoio do desenvolvimento do Brasil a partir desses micro e pequenos empreendedores. O IETES ele se preocupa com desenvolvimento, e um desenvolvimento no sentido mais amplo, mas um desenvolvimento qualificado, consistente, que transporte para a sociedade e que contribua para a diminuição da pobreza e da desigualdade no Brasil. Banco do Povo não tem agência, né? Banco do Povo tem agente. O importante é ter a responsabilidade pública. Então, por isso, da importância da visão de agente público como agente transformador. A função dele é conhecer as oportunidades, conhecer as pessoas, os empreendedores, as pessoas que mais precisam, conhecer as regiões de maior vulnerabilidade. Esse novo profissional, em função de uma nova configuração social, ele é o cara. Eles se referem à figura do agente de crédito, o protagonista de uma política pública que tem realizado sonhos de milhares de brasileiros. Não é só de crédito que esse sujeito precisa. Esse sujeito precisa de formalidade, esse sujeito precisa de capacitação, ele precisa de acompanhamento, ele precisa compreender que ele tem no agente público um parceiro e não um fiscal. E foi com o tema Agente de Crédito ou Agente de Desenvolvimento que o ciclo de seminários temáticos sobre microcrédito produtivo foi encerrado no dia 28 de maio. Para a gente foi uma felicidade trabalhar com essa temática e de perceber que ela ultrapassa os limites do Estado. O evento, realizado pelo CEPAM e Banco do Povo Paulista, contou ao longo de 4 semanas seguidas com a participação de instituições e palestrantes que trouxeram experiências inspiradoras. Nós temos a obrigação tão forte que a São Paulo confia, concede crédito para quem tem restrição no nome. Quando a ideia vem e o programa tem consistência, ele não acaba. Ele pode ter altos e baixos, mas ele tem continuidade, e quando ele volta até mais forte, como é o caso do Banco do Povo. No 4º e último seminário, os agentes de crédito acompanharam as palestras de Almir da Costa Pereira, gerente executivo do Banco do Povo Paulista, José Marcos de Barri, do Banco do Povo de Goiás, Elda Kelly Pereira, do Instituto Nordeste Cidadania, e Lourdes Alves de Souza, da equipe de desenvolvimento social do Senac São Paulo. Capital humano é a capacidade das pessoas sonharem e correrem atrás do seu próprio sonho.
Todos ressaltaram a importância do microcrédito para o desenvolvimento social e destacaram o papel fundamental do agente de crédito. O agente de crédito conectado a redes locais, eu penso que ele pode fortalecer a ação que ele faz na comunidade. Além do crédito e da oportunidade que o crédito tem para desenvolver com o investimento aquele empreendimento, também oferece a oportunidade da coesão social, da cooperação entre pessoas que participam de um mesmo grupo, para que elas, uma auxiliem as outras solidariamente no desenvolvimento de seus negócios. A ideia não é nós financiarmos dívidas, esse tipo de coisa. A gente quer financiar um equipamento, algum tipo de atividade para que essa pessoa possa realmente trabalhar com aquilo, gerar o seu emprego e se desenvolver. O nosso crédito ele é produtivo e orientado, ele tem uma função muito importante no desenvolvimento daquela comunidade, dar um crédito realmente que ele possa desenvolver uma atividade, que ele possa realmente ter melhorias na sua qualidade de vida. O microcrédito produtivo tem no agente o seu maior aliado. É com a eficiência da orientação deles que muitos empreendedores de pequeno porte conseguiram crédito para colocar ideias em prática. Basta ver a paixão com que falam do ofício. A gente fica conhecendo diversas histórias, né? A gente visita muito em campo aquele pequeno empreendedor. Então a gente escuta a história dele, a gente se envolve, assim, sabe, querendo ajudar muito. Ao mesmo tempo que a gente empresta um crédito, né, um valor, a gente também tem aquela coisa de olhar para ele, confiar nele. Depois do crédito concedido, uma visita de constatação, que você vê que existe o crescimento da pessoa, a inclusão social dela no mercado, a satisfação dela, é muito gratificante para a gente. Você acaba se tornando um orientador também desses microempresários ou microempreendedores. É um trabalho apaixonante.